A luz dourada do entardecer mineiro derramava-se pelas janelas panorâmicas do escritório de Gustavo Drummond, no 30º andar do edifício mais imponente de Belo Horizonte. Aos 35 anos, ele contemplava a cidade que se estendia a seus pés como um tapete de concreto e possibilidades. O CEO da Techfin Minas, maior empresa de tecnologia financeira do estado, ajustou a gravata de seda italiana e suspirou profundamente. Senhor Drummond, a reunião com os investidores está marcada para amanhã às 9. O relatório trimestral já está pronto. A voz de sua secretária pelo interfone interrompeu seus pensamentos. Obrigado, Denise. Pode ir para casa. Sozinho novamente, Gustavo girou sua cadeira ergonômica e encarou a fotografia emoldurada em sua mesa. Ele e Camila, sua ex-noiva, sorridentes em uma praia de Fernando de Noronha. A lembrança da traição ainda doía. 3 anos de relacionamento destruídos, quando descobriu que ela só estava com ele por seu dinheiro e posição. A mesma história de sempre. Quanto vale um bilionário sem seu dinheiro? Murmurou para si mesmo, enquanto guardava a foto na gaveta. Seu celular vibrou. Era Rafael Mendes, seu melhor amigo desde os tempos do colégio em Ouro Preto. E aí, Guga? Vai continuar se escondendo nesse escritório ou vamos tomar aquela cerveja no Mercado Central? A mensagem trazia a intimidade de quem conhecia todos seus segredos. Não estou no clima, tenho uma ideia maluca na cabeça. A resposta de Rafael foi imediata. Isso nunca é bom sinal, estou indo aí. 40 minutos depois, Rafael entrava no escritório carregando uma garrafa de cachaça artesanal de Salinas e 2 canecas. Antes de me contar essa ideia maluca, você precisa experimentar essa cachaça que descobri. Rafael serviu 2 doses generosas. Agora desembucha. Gustavo respirou fundo e encarou o amigo. Eu estou cansado, Rafa. Cansado de ser Gustavo Drummond, o empresário bem-sucedido que todo mundo só quer conhecer pelo que tem no banco. E o que você pretende fazer? Doar tudo para a caridade e virar monge? Não. Gustavo levantou-se e caminhou até a janela. Eu quero conhecer alguém que goste de mim pelo que sou, não pelo meu dinheiro. Quero saber como é ser amado de verdade. Rafael franziu o senho, bebericando a cachaça. E como você pretende fazer isso? Fingir que é pobre? Melhor. Gustavo virou-se com um brilho determinado nos olhos. Vou fingir que sou cadeirante. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som da caneca de Rafael sendo pousada com força sobre a mesa. Você enlouqueceu de vez? Isso é antiético em tantos níveis que nem sei por onde começar. Pensa comigo, Rafa. Gustavo aproximou-se, gesticulando animadamente. Se eu fingir ter uma deficiência, as pessoas vão olhar além do meu dinheiro, vão enxergar minhas limitações antes das minhas possibilidades. Isso é doentio, Guga. Você está propondo usar a deficiência como disfarce. É um experimento social. Quero saber quem se aproximaria de mim se eu não fosse quem sou. Rafael passou as mãos pelo rosto, incrédulo. E como você planeja fazer isso? Já comprei uma cadeira de rodas. Criei um perfil falso em um aplicativo de encontros. Sou Gustavo Silva, contador, morador do bairro Floresta, classe média. E você realmente acredita que vai conseguir manter essa farsa por quanto tempo? 1 semana? 1 mês? O tempo que for necessário para encontrar alguém genuíno. Rafael balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Guga, eu te conheço desde que éramos moleques, correndo pelas ladeiras de Ouro Preto. Sei que por trás dessa pose de empresário calculista existe um cara inseguro que só quer ser amado. Mas isso é passar dos limites. Eu preciso saber, Rafa. Preciso descobrir se alguém pode gostar de mim pelo que sou, não pelo que tenho. E você acha justo construir um relacionamento baseado em mentiras? Gustavo desviou o olhar, fitando o horizonte onde as luzes da cidade começavam a pontilhar a noite. É temporário. Assim que encontrar alguém especial, contarei a verdade. Rafael suspirou, derrotado. Você não vai desistir dessa ideia, não é? Não. Então, pelo menos me prometa que vai ter cuidado. E que vai parar com isso ao primeiro sinal de que está machucando alguém. Prometo. Na manhã seguinte, Gustavo informou que trabalharia remotamente por tempo indeterminado, alegando questões pessoais. Instalou-se em um apartamento modesto no bairro Floresta,
longe do luxuoso cobertura que possuía na Savassi. A transformação foi meticulosa. Roupas simples substituíram os ternos italianos, o Porsche ficou na garagem trocado por um carro comum, e ele passou horas praticando como se movimentar naturalmente em uma cadeira de rodas. Após uma semana de preparação, Gustavo Silva estava pronto para seu primeiro encontro. O aplicativo havia conectado-o com Cecília Andrade, professora de literatura de 32 anos. A foto dela mostrava uma mulher de traços delicados, cabelos cacheados e um sorriso que parecia sincero. Na biografia, uma citação de Clarice Lispector: "Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome." O Café Quixote, no centro histórico de Belo Horizonte, foi o local escolhido para o encontro. Gustavo chegou 20 minutos antes, posicionando-se em uma mesa acessível. Seu coração batia acelerado enquanto revisava mentalmente sua história. Contador formado na PUC Minas, trabalhando em uma empresa de médio porte, cadeirante há 5 anos devido a um acidente de carro. Quando Cecília entrou no café, Gustavo sentiu algo que não esperava, um genuíno interesse. Ela usava um vestido simples, florido, cabelos soltos e um ar de quem estava genuinamente curiosa. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem os dele. "Gustavo?" perguntou, aproximando-se com um sorriso. "Cecília, é um prazer conhecê-la." Ele estendeu a mão, notando que ela não demonstrou desconforto ou pena ao ver a cadeira de rodas. "O prazer é meu. Espero não ter chegado atrasada." "De forma alguma. Eu que cheguei cedo demais." A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Cecília falou sobre sua paixão pela literatura, suas aulas em uma escola estadual no bairro Carlos Prates e como trabalhava em um projeto de leitura para adolescentes em situação de vulnerabilidade. "E como você se tornou professor de literatura?" Gustavo perguntou, genuinamente interessado. "Meu pai." Seu olhar suavizou-se. Ele era caminhoneiro, mas carregava sempre um livro na bolsa. Mesmo com pouca escolaridade, ele me ensinou que as histórias nos salvam. Quando ele ficou paraplégico após um acidente na BR-381, os livros foram nossa fuga e nosso conforto por 10 anos. Gustavo engoliu em seco, sentindo-se subitamente exposto. "Seu pai, ele era cadeirante?" "Sim." Ela sorriu com uma nostalgia serena. "Faleceu há 3 anos. Mas aqueles 10 anos me ensinaram mais sobre força e dignidade do que qualquer outra coisa na minha vida." Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Gustavo sentia-se um impostor ainda maior agora. "Eu sinto muito", murmurou finalmente. "Não sinta. Foram anos difíceis, mas preciosos." Ela inclinou-se ligeiramente. "Talvez por isso não me surpreendi com sua cadeira de rodas. Para mim, é apenas parte de quem você é, não o que define você." Aquelas palavras atingiram Gustavo como um golpe. Ele, que planejara usar a deficiência como escudo, encontrava-se diante de alguém que enxergava além dela com naturalidade desconcertante. "Você é uma pessoa incomum, Cecília." "Todos somos, de certa forma." Ela consultou o relógio. "Preciso ir. Minha avó está me esperando. Ela tem Alzheimer e não posso deixá-la sozinha por muito tempo." "Claro, eu entendo. Foi um prazer conhecê-lo, Gustavo." "O prazer foi meu. Podemos nos ver novamente?" O sorriso dela iluminou seu rosto. "Eu gostaria muito." Enquanto observava Cecília sair do café, Gustavo foi tomado por sentimentos contraditórios. A farsa que planejara como um teste cruel começava a se transformar em algo mais complexo. Aquela mulher, com sua simplicidade e profundidade, despertava nele uma curiosidade genuína. Naquela noite, em seu apartamento temporário, Gustavo ligou para Rafael. "E então, como foi o encontro com a professora?" "Diferente do que eu esperava." Gustavo hesitou. "Ela tem uma história com deficiência. O pai dela era cadeirante." "Caramba, Guga! Isso não é um sinal para você desistir dessa loucura?" "Ou talvez seja exatamente o que eu preciso, Rafa. Alguém que já viu além das limitações físicas." "Você está brincando com fogo. E vai se queimar, amigo." "Talvez, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que encontrei alguém que pode me ver de verdade. Mesmo que seja através de uma mentira. Isso vai acabar mal, Guga. Você sabe disso. Eu só preciso de mais tempo. Prometo que assim que tiver certeza sobre ela,
Contarei a verdade. Ao desligar, Gustavo rolou a cadeira até a janela, contemplando as luzes da cidade. O plano que parecia tão calculado e seguro agora revelava suas primeiras rachaduras. A ironia não lhe escapava. Ele queria testar alguém, mas quem estava sendo verdadeiramente testado era ele mesmo. 2 semanas após o primeiro encontro, Gustavo e Cecília haviam se visto mais 4 vezes. Cada momento compartilhado aprofundava a conexão entre eles, enquanto a mentira de Gustavo crescia como uma sombra silenciosa sobre o relacionamento nascente. Naquela tarde de sábado, eles passeavam pelo Parque Municipal de Belo Horizonte. O céu mineiro exibia um azul intenso, típico das montanhas que abraçavam a cidade. Cecília empurrava a cadeira de rodas de Gustavo pelos caminhos arborizados, contando sobre seus alunos. O João Pedro finalmente terminou de ler O Pequeno Príncipe. Disse que nunca tinha lido um livro inteiro antes. O orgulho transparecia em sua voz. Às vezes me pergunto se faço alguma diferença na vida deles, mas momentos assim, você faz mais diferença do que imagina, Gustavo respondeu, genuinamente impressionado com a dedicação dela. Não é qualquer um que consegue fazer adolescentes se interessarem por literatura clássica nos dias de hoje. Cecília sorriu, parando a cadeira próxima a um banco sob uma árvore frondosa. Sentou-se, ficando ao nível dos olhos dele. Sabe o que é engraçado? Você é contador, mas fala como alguém que entende o valor da educação muito além dos números. Gustavo sentiu um aperto no peito. Cada conversa tornava mais difícil manter a farsa. Minha mãe era professora, improvisou, incorporando um elemento verdadeiro de sua vida à mentira. Ela me ensinou que os números contam histórias tanto quanto as palavras. Só precisamos saber interpretá-los. Ela deve ser uma mulher incrível. Era. Gustavo abaixou o olhar. Perdi meus pais há 10 anos. Acidente na estrada. Este detalhe, ao menos, era verdadeiro. A dor da perda ainda o visitava em noites solitárias. Sinto muito. Cecília tocou suavemente seu braço. Sei como é difícil. Depois que meu pai partiu, só restou minha avó Teresa. Ela é meu mundo agora, mesmo com o Alzheimer avançando. A sinceridade nos olhos dela desarmou Gustavo completamente. Como seria revelar sua verdadeira identidade para aquela mulher que falava com tanta autenticidade? Como está sua avó? Perguntou, desviando o assunto. O semblante de Cecília escureceu. Para ser sincera, não muito bem. A doença está progredindo mais rápido do que esperávamos. E... Ela hesitou. Os custos dos medicamentos e do cuidador são desafiadores com meu salário de professora. Gustavo lutou contra o impulso de oferecer ajuda financeira imediata. Como Gustavo Silva, contador de classe média, ele não poderia resolver problemas com dinheiro. Deve ser muito difícil. É a vida, ela deu de ombros forçando um sorriso. Vamos mudar de assunto? Não quero transformar nosso passeio em um lamento. Continuaram pelo parque, com Cecília apontando os ipês que em breve floresceriam. Gustavo observava cada expressão dela, cada gesto. Havia uma dignidade silenciosa em como enfrentava as dificuldades sem se vitimizar. De repente, um grupo de crianças passou correndo e uma delas tropeçou, caindo próximo à cadeira de Gustavo. Por instinto, ele quase se levantou para ajudar, contendo-se no último momento. Cecília não percebeu seu movimento abortado, pois já estava agachada auxiliando a menina. Está tudo bem, querida. Só um susto. Ela consolou a criança, que logo correu de volta para os amigos. Aquele pequeno incidente deixou Gustavo perturbado. Como era fácil esquecer-se da farsa quando seus instintos naturais emergiam. Você tem um jeito especial com crianças, comentou quando ela retornou. Anos de prática. Na escola estadual somos meio professores, meio psicólogos, meio enfermeiros. E ganha menos que todos eles, imagino. Ela riu. Com certeza. Mas há recompensas que não se medem em reais. Aquela frase ficou ecoando na mente de Gustavo pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Gustavo estava em seu apartamento temporário quando o telefone tocou. Era Rafael. Reunião de emergência na empresa Guga. Os investidores estão inquietos com sua ausência prolongada. Precisamos de você. Não posso aparecer agora, Rafa. Estou no meio de algo importante. Sua brincadeira de cadeirante? Isso já foi longe demais. A empresa precisa de você.
Posso gerenciar remotamente por mais algumas semanas. Rafael suspirou audivamente. A jornalista Isabela Rezende está farejando algo. Ela fez perguntas sobre aquela doação anônima que você fez para o hospital universitário. Gustavo enrijeceu. Isabela era conhecida por suas reportagens investigativas implacáveis. O que exatamente ela quer saber? Por que um CEO de fintech estaria interessado em financiar uma ala neurológica específica? Acho que ela está conectando os pontos sobre suas férias misteriosas. Despiste-a. Diga que estou em retiro espiritual no Vale do Aço ou algo assim. Isso não vai funcionar para sempre, Guga. Só preciso de mais tempo. Tempo para quê? Para se apaixonar pela professora e depois partir o coração dela quando descobrir que você é um mentiroso? As palavras de Rafael atingiram Gustavo como um soco. Não é tão simples assim. Nunca é. Olha, preciso ir. Farei o possível para acalmar os ânimos por aqui, mas você precisa voltar logo à realidade. Após desligar, Gustavo ficou encarando o telefone. A realidade. Qual delas? A do poderoso CEO ou a do simples contador em cadeira de rodas que estava conhecendo o que parecia ser amor verdadeiro pela primeira vez? Naquela tarde, recebeu uma mensagem de Cecília que o deixou alarmado. Preciso cancelar nosso encontro de hoje. Vovó não está bem, estamos no Hospital Santa Casa. Sem pensar duas vezes, Gustavo respondeu que iria encontrá-la lá. Usando a cadeira de rodas, dirigiu-se ao hospital público. Encontrou Cecília na sala de espera, olhos vermelhos e expressão exausta. O que aconteceu? Ela teve uma crise. Desorientação severa, não me reconheceu. Cecília segurou as lágrimas. O médico disse que precisamos de exames mais específicos, mas o SUS demoraria meses. Gustavo sentiu o peso da impotência, não a fingida, mas a real. Como Gustavo Silva, não poderia resolver aquele problema com um telefonema ou transferência bancária. E não há alternativa? Particular? Impossível com meu salário. Ela sorriu tristemente. Mas não se preocupe, não é seu problema. Eu me importo com você, Cecília. Seus problemas me importam. Ela olhou-o com surpresa, como se não esperasse aquelas palavras. Obrigada por vir. Significa muito. Enquanto Cecília foi buscar um café, Gustavo afastou-se num canto discreto e fez uma ligação. Rafa, preciso de um favor. Quero que faça uma doação anônima para a Santa Casa, especificamente para uma paciente chamada Teresa Andrade. Gustavo, você está usando recursos da empresa para ajudar sua... O que ela é? Namorada? Use minha conta pessoal. E ela não é minha namorada, ainda. Isso está ficando cada vez mais complicado. Você percebe, não? Só faça isso, por favor, e certifique-se que seja realmente anônimo. Quando Cecília retornou, Gustavo sugeriu que aguardassem mais um pouco antes de irem embora. 30 minutos depois, um médico aproximou-se. Senhora Andrade, temos boas notícias. Sua avó foi incluída em um programa especial de atendimento neurológico. Poderemos fazer todos os exames necessários imediatamente, sem custo. A expressão atônita de Cecília era uma mistura de incredulidade e alívio. Como assim? Que programa é esse? Um novo financiamento anônimo para pacientes com Alzheimer. Sua avó preenche todos os requisitos. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Isso é um milagre. Às vezes a sorte sorri para quem merece, Gustavo comentou, disfarçando sua participação nos eventos. Mais tarde, enquanto acompanhava Cecília até sua casa, um pequeno apartamento no bairro Santa Efigênia, Gustavo sentia-se dividido. Por um lado, a satisfação genuína de ajudá-la, por outro, a culpa crescente da mentira. Quer entrar? Posso fazer um café, ela ofereceu quando chegaram. Adoraria. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Livros ocupavam cada espaço disponível, organizados meticulosamente em estantes improvisadas. Fotos de família decoravam as paredes. Cecília criança com os pais, seu pai na cadeira de rodas, sua avó em dias mais saudáveis. Desculpe a bagunça, não esperava visitas. Está perfeito, Gustavo respondeu honestamente. Havia mais vida naquele pequeno espaço que em sua cobertura luxuosa e impessoal. Enquanto ela preparava o café na cozinha minúscula, Gustavo notou um livro aberto sobre a mesa. Memória Póstuma de Brás Cubas.
Ao lado, um caderno com anotações para aulas. Machado de Assis, comentou quando ela retornou com 2 xícaras. Preparando aulas para a semana, você conhece? Li na escola, ao vencedor as batatas, não é? Cecília sorriu, surpresa. Para um contador, você conhece literatura surpreendentemente bem. Gustavo percebeu o deslize. Um contador comum não citaria Machado de Assis com tanta naturalidade. Leio bastante nas horas vagas, desconversou. Aliás, você se parece um pouco com a Capitu, olhos de ressaca. Ela corou ligeiramente. É a primeira vez que alguém me compara com uma personagem literária. Por um momento ficaram em silêncio, apenas se olhando. Gustavo sentiu um impulso quase irresistível de revelar tudo, de liberar-se do peso da mentira. Mas o medo de perder aquela conexão o deteve. Cecília, Sim, eu estou feliz por sua avó. Parece que o universo conspirou a favor de vocês hoje. Ela sorriu, aproximando-se dele. Sabe o que é estranho? Desde que te conheci, coisas boas começaram a acontecer. Como se você trouxesse sorte. Se ela soubesse que não era sorte, mas o poder do dinheiro que ele fingira não ter. Talvez seja apenas coincidência. Ou talvez, ela tocou suavemente o rosto dele, seja algo mais. Quando seus lábios se encontraram, Gustavo sentiu algo que nunca experimentara antes. Um beijo livre de pretensões, nascido de uma conexão genuína. Por um breve momento, esqueceu-se completamente da farsa. Não era mais Gustavo Drummond fingindo ser Gustavo Silva. Era apenas um homem descobrindo o que poderia ser o amor verdadeiro. Ao retornar para seu apartamento temporário naquela noite, a realidade o atingiu com força. O celular mostrava várias chamadas perdidas de Rafael e uma mensagem. A jornalista está investigando a doação para a Santa Casa. Precisamos conversar urgente. Gustavo olhou para a cadeira de rodas no canto da sala. O que começara como um teste cruel transformava-se em uma armadilha para seu próprio coração. E ele não fazia ideia de como sair dela sem destruir tudo que estava construindo com Cecília. O relógio marcava 3 da manhã quando Gustavo finalmente conseguiu adormecer. Seus sonhos eram fragmentados, imagens confusas, onde ora estava em sua cobertura luxuosa, ora no pequeno apartamento de Cecília. Em todos eles a cadeira de rodas o perseguia como um fantasma acusador. A manhã trouxe o inevitável encontro com Rafael. Escolheram um café discreto em Santa Teresa, bairro boêmio longe dos círculos empresariais, onde Gustavo poderia ser reconhecido. Mantendo a farsa, chegou em sua cadeira de rodas. Isso é ridículo, Rafael comentou ao vê-lo entrar. Até quando vai manter essa palhaçada? Bom dia para você também, Gustavo respondeu posicionando-se à mesa. Qual é a situação? Rafael passou-lhe um tablete com o site do jornal onde Isabela Rezende trabalhava. A manchete dizia: doações misteriosas, filantropia ou estratégia empresarial. Ela não menciona seu nome diretamente, explicou Rafael, mas fala sobre um importante executivo do setor financeiro que estaria fazendo doações estratégicas enquanto mantém um afastamento inexplicado de suas funções. Gustavo sentiu um frio na espinha. Ela tem provas? Ainda não, mas está farejando. Conversou com pessoas no hospital. Sabe que a avó da sua amiga foi beneficiada milagrosamente por um programa que surgiu do nada. Merda. Exatamente. E não é só isso. O conselho está inquieto. 3 semanas de trabalho remoto já levantaram suspeitas. Eles querem uma reunião presencial na próxima segunda. Gustavo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Posso adiar por mais uma semana. Direi que estou em tratamento médico. Tratamento para quê? Perda de juízo? Rafael inclinou-se sobre a mesa. Guga, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja sincero. Você está apaixonado por essa mulher? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem carregada. Acho que sim, admitiu finalmente. Ela é diferente de todas que conheci antes. Não se impressiona com aparências, nem se intimida com dificuldades. Tem uma força interior que você conheceu baseado em uma mentira, Rafael completou. O que acha que vai acontecer quando ela descobrir que você não só mentiu sobre ser cadeirante, mas também é o homem que aparece nas revistas de negócios? Vou contar para ela. Só preciso do momento certo.
Rafael riu sem humor. E quando seria esse momento mágico? Depois que ela se apaixonar completamente pelo contador humilde em cadeira de rodas? O silêncio de Gustavo foi resposta suficiente. Você está brincando com fogo, amigo. E não é só seu coração que está em risco. A reputação da empresa. Tudo que você construiu. Eu sei. Gustavo bateu na mesa, atraindo olhares. Baixou a voz. Eu sei. Mas nunca senti isso antes, Rafa. Pela primeira vez, alguém gosta de mim pelo que sou, não pelo que tenho. Ela gosta do que você fingiu ser, Rafael corrigiu. E quanto mais tempo passar, pior será quando a verdade vier à tona. Gustavo sabia que o amigo estava certo, mas não conseguia imaginar-se perdendo Cecília. Nas últimas semanas, ela se tornara o centro de sua existência. Cada mensagem, cada encontro, cada sorriso dela iluminava seu mundo como nada antes. Vou resolver isso, prometeu finalmente. Só preciso de mais algum tempo. Rafael balançou a cabeça resignado. Enquanto isso, vou tentar despitar a jornalista. Mas a reunião do conselho não pode ser adiada indefinidamente. Separaram-se com a promessa de Gustavo de que tomaria uma decisão até o final da semana. Mas ao invés de voltar para casa, dirigiu até o Hospital Santa Casa. Precisava ver como Dona Teresa estava. Encontrou Cecília no quarto da avó. A idosa dormia tranquilamente, enquanto a neta corrigia provas em uma cadeira ao lado da cama. Gustavo! Ela sorriu ao vê-lo, levantando-se para um beijo rápido. Que surpresa boa! Vim ver como vocês estavam. Ela está respondendo bem aos novos medicamentos. Os médicos estão otimistas. Cecília olhou para a avó com carinho. Ainda não acredito na nossa sorte com esse programa especial. A culpa apertou o peito de Gustavo. Não era sorte. Era seu dinheiro abrindo portas que permaneciam fechadas para tantos outros. Fico feliz em ouvir isso. E você? Como está hoje? Bem, mentiu. Na verdade, sentia-se dilacerado entre duas vidas, duas identidades. Cecília olhou-o com atenção. Tem algo te incomodando. Posso sentir. Era assustador como ela conseguia lê-lo tão facilmente. Só preocupações com trabalho. Nada importante. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Sabe o que é engraçado? Ontem uma aluna me mostrou uma revista de negócios. Tinha um cara na capa que se parece muito com você. O coração de Gustavo quase parou. Comigo? Sim. Um tal de Gustavo Drummond, CEO de uma empresa de tecnologia. O rosto é impressionantemente parecido. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Vocês poderiam ser irmãos. O pânico cresceu em seu peito. Que coincidência! Forçou uma risada. Quem sabe não tem um irmão gêmeo rico por aí? Seria uma história e tanto. Ela sorriu. Imagina só descobrir que tem um irmão bilionário, se ela soubesse o quanto estava próxima da verdade. E o que você faria se descobrisse que seu namorado é secretamente rico? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Cecília ponderou por um momento. Honestamente, seria estranho. Gosto da nossa vida simples. Dinheiro complica as coisas. Ela segurou a mão dele. Além disso, prefiro um homem que enfrenta suas limitações com dignidade do que alguém definido por sua conta bancária. Cada palavra era como uma faca no peito de Gustavo. Ele havia construído uma armadilha perfeita para si mesmo. Naquela tarde, após deixar o hospital, recebeu uma mensagem inesperada de Rafael. Urgente. A jornalista Isabela Rezende marcou entrevista com sua namorada amanhã na escola onde ela trabalha. Quer falar sobre o programa especial que beneficiou a avó dela. O pânico tomou conta de Gustavo. Era questão de tempo até que Cecília descobrisse tudo da pior maneira possível. Sem pensar duas vezes, ligou para ela. Cecília, preciso te ver hoje à noite. É importante. Aconteceu algo? Precisamos conversar. Posso passar no seu apartamento depois que sair do hospital? Claro. Estarei te esperando. Durante todo o caminho até o apartamento de Cecília, Gustavo ensaiou mentalmente como revelaria a verdade. Cada cenário parecia pior que o anterior. Como explicar que fingira uma deficiência? Como justificar a manipulação deliberada de sua vida? Quando chegou, encontrou-a na cozinha preparando chá. Você parece tenso, ela observou, servindo 2 xícaras. O que aconteceu? Gustavo respirou fundo. Cecília, eu preciso te contar algo.
O telefone dela tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu e seu rosto empalideceu. Como assim? Quando? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Estou indo agora mesmo. Desligou, tremendo visivelmente. O que foi? Gustavo perguntou preocupado. Vovó, ela teve uma recaída grave. Precisamos ir para o hospital. A confissão teria que esperar. No caminho para o hospital, Cecília estava tão angustiada que mal falava. Gustavo segurava sua mão, sentindo-se impotente tanto pela situação quanto pela mentira que continuava a sustentar. No hospital, a situação era tensa. Dona Teresa havia sofrido um episódio de desorientação severa, seguido de uma queda. Os médicos estavam realizando exames para verificar possíveis complicações. Cecília desabou em uma cadeira na sala de espera, exausta e emocionalmente drenada. Não sei se aguento mais, confessou em voz baixa. Às vezes parece que estou carregando o mundo sozinha. Gustavo moveu sua cadeira de rodas para ficar diretamente à frente dela, segurando suas mãos. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Ela o olhou com olhos marejados. Por quê? Porque você está comigo, Gustavo. Eu não tenho nada a oferecer além de problemas e complicações. Porque você é extraordinária, respondeu com sinceridade. Porque sua força me inspira. Porque quando estou com você sou uma pessoa melhor. Isso pelo menos era completamente verdadeiro. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, permitindo-se ser confortada. Obrigada por estar aqui. Não sei o que faria sem você agora. A culpa o corroía por dentro. Cada demonstração de confiança dela era como sal em sua ferida auto-infligida. Passaram a noite no hospital. Quando a manhã chegou, Cecília foi chamada para falar com o médico, enquanto Gustavo aguardava na sala de espera. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. A jornalista está a caminho do hospital. Descobriu que a avó teve uma recaída. Vai chegar em 20 minutos. O pânico se instalou. Se Isabela encontrasse Cecília, revelaria tudo sobre as doações anônimas, levantaria questões que, inevitavelmente, levariam à descoberta de sua verdadeira identidade. Quando Cecília retornou, parecia mais aliviada. Os médicos dizem que ela está estável. Foi só um susto. Que bom, Gustavo respondeu distraidamente olhando para o relógio. Cecília, precisamos sair daqui. Agora. O quê? Por quê? Confie em mim. Há uma jornalista vindo para cá que quer te entrevistar sobre o programa especial da sua avó. Isso pode complicar tudo. Ela o olhou confusa. Jornalista? Como você sabe disso? Gustavo percebeu o erro. Um amigo que trabalha no hospital me avisou. Que amigo? Você nunca mencionou conhecer alguém aqui. A situação estava desmoronando rapidamente. Cecília, por favor, vamos sair daqui e eu explico tudo. Algo no tom dele deve ter comunicado a urgência, pois ela assentiu, ainda que visivelmente confusa. Saíram por uma entrada lateral, evitando o saguão principal. Gustavo sugeriu que fossem até um parque próximo, onde poderiam conversar sem interrupções. No parque, sob a sombra de uma árvore frondosa, Gustavo reuniu toda a sua coragem. Era o momento da verdade. Cecília, eu não sou quem você pensa que sou. O que quer dizer? Eu tenho mentido para você. Sobre muitas coisas. Ela o encarou com olhos apreensivos. Que tipo de mentiras? Gustavo abriu a boca para confessar tudo quando seu telefone tocou novamente. Era Rafael. Guga, a jornalista está seguindo vocês. Ela viu você saindo do hospital e está indo para o parque agora. Tem menos de 5 minutos. A situação era surreal. O tempo havia acabado. Cecília, precisamos ir agora. Não, você começou a dizer algo importante e agora quer fugir? O que está acontecendo, Gustavo? Antes que pudesse responder, uma mulher de cabelos curtos e óculos se aproximou, carregando um gravador. Senhorita Andrade, sou Isabela Rezende, do Jornal de Minas. Gostaria de falar sobre as doações misteriosas que beneficiaram sua avó. O olhar de Cecília oscilou entre a jornalista e Gustavo, confusão evidente em seu rosto. Doações? Que doações? Foi um programa especial do hospital. Isabela sorriu com conhecimento de causa. Um programa financiado por uma doação anônima direcionada especificamente para sua avó. E acredito que seu amigo
Saiba exatamente de onde veio esse dinheiro. Cecília voltou-se para Gustavo, o questionamento claro em seus olhos. Gustavo, do que ela está falando? O momento que tanto temia havia chegado da pior maneira possível. Não havia mais para onde fugir. Cecília, eu posso explicar. Permitam-me ajudar, interrompeu Isabela, retirando uma revista de sua bolsa. Na capa, a foto de Gustavo Drummond, CEO da Techfin Minas, em um terno impecável. Reconhece este homem, senhorita Andrade? O sangue abandonou o rosto de Cecília. Seus olhos moveram-se da foto para Gustavo, o reconhecimento dawning em seu olhar. É você. Sim, Gustavo admitiu derrotado. Sou eu. Mas a cadeira de rodas... Você... A compreensão final chegou como uma avalanche, transformando a confusão em horror. Você fingiu todo esse tempo? A voz dela tremeu perigosamente. Fingiu ser deficiente? Por quê? Não havia resposta que pudesse justificar o que fizera. O silêncio de Gustavo foi mais eloquente que qualquer explicação. Eu acredito, interveio Isabela, que o Sr. Drummond estava conduzindo algum tipo de experimento social, testando como as pessoas reagiriam a ele sem seu status e fortuna. Um experimento? Cecília repetiu, incrédula. Eu fui um experimento para você? Não, não foi assim, Gustavo tentou explicar. No início, talvez, mas depois... Depois o quê? Decidiu continuar mentindo? Brincando com minha vida, manipulando situações? As lágrimas agora corriam livremente. As coincidências milagrosas, o tratamento da minha avó. Tudo foi você, não foi? Gustavo não conseguia responder. Cada acusação era verdadeira. Você tem alguma ideia do que fez? A voz dela era puro sofrimento. Eu confiei em você. Abri minha vida, meu coração. Cecília, por favor. Eu ia contar tudo hoje, eu juro. Porque foi encurralado. Ela apontou para a jornalista. Não porque era o certo a fazer. Isabela observava a cena com interesse profissional, seu gravador captando cada palavra da explosiva revelação. Acho que tenho material suficiente, comentou, recuando alguns passos. Entrarei em contato para comentários adicionais. Quando a jornalista se afastou, ficaram apenas os dois, cercados por um silêncio devastador. Diga alguma coisa, implorou Gustavo, ainda na cadeira de rodas que agora simbolizava toda sua desonestidade. Cecília o olhou como se visse um estranho. O que quer que eu diga? Que entendo por que fingiu uma deficiência para me testar? Que aceito que manipulou minha vida, a saúde da minha avó como se fôssemos peças em seu joguinho pessoal. Não foi um jogo. O que sinto por você é real. Real. Ela riu amargamente. Você não saberia o que é real, nem se te atingisse na cara. Cecília começou a se afastar. Não me procure mais, nunca mais. Cecília, espera! Em um impulso desesperado, Gustavo levantou-se da cadeira, dando alguns passos em sua direção. Ela congelou, observando-o andar perfeitamente, a evidência final da farsa completa. Você é desprezível, disse em voz baixa, antes de virar as costas e partir. Gustavo ficou parado, observando-a desaparecer entre as árvores do parque. A cadeira de rodas abandonada atrás dele parecia zombar de sua estupidez. Pegou o telefone e discou para Rafael. Acabou, disse simplesmente. Ela descobriu tudo. Sinto muito, Guga. Avisei que isso aconteceria. Eu sei. E agora? Agora você volta para sua vida real, para a empresa que precisa de você, para quem você realmente é. Mas enquanto olhava para a direção que Cecília havia tomado, Gustavo se perguntava quem ele realmente era, e se sua vida real fosse apenas outra forma de cadeira de rodas, confinando-o em uma existência que não o satisfazia mais. A manchete do Jornal de Minas estampava em letras garrafais: CEO milionário finge ser cadeirante em experimento social controverso. Abaixo, uma foto de Gustavo em seu terno executivo, ao lado de uma imagem menor dele na cadeira de rodas, capturada discretamente por Isabela durante um de seus encontros com Cecília. Gustavo encarou o jornal sobre a mesa de centro de sua cobertura na Savassi, para onde havia retornado após o desastre no parque. O artigo de Isabela Rezende
Era impiedoso, descrevendo em detalhes como o poderoso executivo havia criado uma identidade falsa para testar a autenticidade das relações humanas, citando fontes anônimas que confirmavam seu afastamento temporário da empresa para conduzir o experimento antiético. O telefone não parava de tocar. Assessores de imprensa, jornalistas, até programas de televisão querendo entrevistas exclusivas. Gustavo ignorava todos. A única pessoa com quem falara nas últimas 48 horas era Rafael, que agora administrava a crise na empresa. Os investidores estão em pânico, Rafael informara na última ligação. As ações caíram 12% desde ontem. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Você precisa aparecer, Guga. Não há como escapar dessa. Gustavo sabia que enfrentaria consequências profissionais, mas nada disso importava comparado ao vazio que sentia. A expressão de decepção e traição no rosto de Cecília o assombrava. Havia tentado ligar para ela dezenas de vezes, enviado mensagens implorando por uma chance de explicar, mas encontrava apenas silêncio. A campainha tocou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Ao abrir a porta, encontrou Rafael. Você está horrível, comentou o amigo, entrando sem cerimônia. Obrigado pela sinceridade. Rafael examinou o apartamento, notando as garrafas vazias de uísque e a aparência descuidada de Gustavo. 2 dias de isolamento e você já parece um náufrago. Abriu as cortinas, deixando a luz do sol invadir o ambiente. Chega de autopiedade. Temos uma crise para gerenciar. Não me importo com a empresa agora. Bem, deveria. É tudo o que te resta. As palavras duras atingiram Gustavo como um soco. Rafael estava certo. Ele havia arriscado tudo em seu experimento e perdido o que mais importava. Tentei falar com ela, murmurou, desabando no sofá. Não responde minhas ligações, bloqueou minhas mensagens. Você esperava o quê? Que ela entendesse por que você fingiu uma deficiência? Isso é indefensável, Guga, até para seus padrões de arrogância. Gustavo não tinha argumentos. A magnitude de seu erro o esmagava. E agora? Agora você toma um banho, veste um terno e prepara um discurso para o conselho. Precisamos salvar sua empresa. E Cecília? Rafael suspirou, sentando-se ao lado do amigo. Dê tempo a ela. Se houver alguma chance, não será agora com a ferida aberta. Gustavo assentiu, derrotado. Levantou-se com dificuldade, sentindo-se estranhamente desacostumado a andar normalmente após semanas fingindo limitações físicas. Enquanto se preparava para o banho, um pensamento o atingiu. Durante semanas havia interpretado um papel, não apenas o de cadeirante, mas o de um homem comum sem privilégios ou poder. E nesse papel, encontrara uma conexão mais genuína do que qualquer outra em sua vida. A ironia era dolorosa. Na manhã seguinte, Gustavo Drummond, CEO da Techfin Minas, surgiu no saguão da imponente sede da empresa no centro financeiro de Belo Horizonte. Traje impecável, barba feita, postura confiante, a imagem da competência empresarial que os acionistas esperavam. Apenas seus olhos, opacos e cansados, traíam seu estado interior. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, mas a equipe de segurança garantiu sua passagem sem declarações. Dentro do elevador exclusivo, Gustavo permitiu-se um momento de fraqueza, apoiando a testa contra o espelho frio. Vai ficar tudo bem, Rafael tentou encorajá-lo. Você já enfrentou crises antes, não como essa. A sala de reuniões do conselho no último andar estava repleta. Faces sérias o receberam com acenos tensos. Gustavo respirou fundo e assumiu seu lugar na cabeceira da mesa. Senhoras e senhores, começou, com uma calma que não sentia. Estou ciente de que minhas ações recentes criaram uma situação delicada para nossa empresa. Estou aqui para responder todas as perguntas e discutir os próximos passos. O presidente do conselho, Antenor Caldeira, um senhor de 70 anos com reputação inabalável no mercado financeiro, foi o primeiro a falar. Gustavo, conheci seu pai. Era um homem íntegro. Tenho certeza que ele não aprovaria o que você fez. A menção ao pai foi como uma facada. Carlos Drummond havia construído o império que Gustavo expandira, sempre com ética inabalável. Sei disso, Sr. Caldeira. A questão aqui, interveio Sofia Mendonça,
A única mulher no conselho. Não é apenas a imagem pública comprometida, mas a ética da situação. Você usou uma condição médica como disfarce em um experimento pessoal. Isso afeta nossa reputação como empresa socialmente responsável. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. O departamento jurídico está avaliando possíveis implicações legais, acrescentou outro conselheiro. Há risco de processos por parte de associações de pessoas com deficiência. A reunião prosseguiu por 2 horas. Gustavo ouviu acusações, preocupações e ultimatos. Respondeu com humildade inédita, reconhecendo seus erros sem tentar justificá-los. Ao final, o veredito veio na forma de um afastamento temporário. O conselho considera apropriado que você se licencie por 3 meses, anunciou Caldeira. Nesse período, Rafael Mendes assumirá como CEO interino. Usaremos esse tempo para avaliar os danos à reputação da empresa e determinar os próximos passos. Era melhor do que Gustavo esperava. Não havia sido demitido da empresa que fundara, pelo menos não ainda. Agradeço a oportunidade de reparação, respondeu formalmente. Respeitarei a decisão do conselho. Ao sair da sala, sentia-se estranhamente aliviado. O pior da crise profissional havia passado, embora soubesse que a reconstrução de sua reputação seria um caminho longo. 3 meses não é tão ruim, comentou Rafael enquanto desciam no elevador. Poderíamos ter perdido tudo. Ainda podemos. Depende do que farei a seguir. O olhar curioso de Rafael o questionou silenciosamente. Tenho uma ideia, Rafa. Uma forma de compensar, pelo menos em parte, o erro que cometi. Por favor, diga que não envolve mais mentiras ou disfarces. Pelo contrário, envolve a verdade mais crua possível. Nas semanas seguintes, Belo Horizonte acompanhou uma transformação surpreendente. Gustavo Drummond, o CEO em licença que fingira ser cadeirante, anunciou a criação de um projeto revolucionário. Um centro de desenvolvimento tecnológico focado em acessibilidade digital, empregando prioritariamente pessoas com deficiência. Não posso apagar o erro que cometi, declarou em uma entrevista exclusiva para Isabela Rezende, a mesma jornalista que expusera seu segredo. Mas posso usar meus recursos e influência para criar oportunidades reais. Minha experiência, mesmo sendo uma farsa antiética, me fez enxergar barreiras que antes ignorava completamente. O projeto recebeu o nome de Ponte Digital e seria financiado integralmente por Gustavo, sem envolver recursos da Techfin Minas. A sede seria instalada em um prédio histórico revitalizado no centro de Belo Horizonte, próximo a estações de transporte público para facilitar o acesso. Rafael observava a dedicação do amigo com uma mistura de admiração e preocupação. Você está tentando impressioná-la, não é? Perguntou durante um almoço, semanas após o anúncio do projeto. Quem? Não se faça de desentendido, a professora. Gustavo contemplou sua taça de vinho antes de responder. Talvez no início, mas agora é mais que isso. Percebi que posso fazer algo significativo, algo que transcende minhas motivações egoístas originais. Você tentou falar com ela novamente? Todos os dias, durante 2 semanas. Depois parei. Ela deixou claro que não quer me ver. E como está a avó dela? Continuo pagando o tratamento anonimamente. É o mínimo que posso fazer. Rafael estudou o amigo com interesse. Você realmente mudou, não foi? Isso não é apenas uma estratégia de relações públicas. Gustavo sorriu tristemente. Ironicamente, precisei fingir ser outra pessoa para descobrir quem realmente sou. As semanas se transformaram em meses. O projeto Ponte Digital ganhou forma, contratando engenheiros, designers e programadores com diversos tipos de deficiência. A mídia, que inicialmente condenara Gustavo, começava a noticiar sua iniciativa com um tom mais positivo. De vilão a visionário? Questionava uma manchete. No entanto, apesar do aparente sucesso profissional de sua redenção pública, Gustavo continuava vazio por dentro. Trabalhava incansavelmente, muitas vezes dormindo no escritório improvisado na futura sede da Ponte Digital. Rafael começou a se preocupar com os sinais de esgotamento no amigo. Você não pode continuar assim, advertiu após encontrá-lo adormecido sobre plantas arquitetônicas às 3 da manhã. Está se punindo.
Estou focado. Está se escondendo. Substituiu uma farsa por outra. Gustavo encarou o amigo irritado. O que quer dizer com isso? Essa obsessão com o projeto. Não é apenas sobre fazer o bem ou compensar erros. É sobre provar algo para si mesmo e para ela. Mesmo que seja, qual o problema? Pelo menos algo positivo está surgindo disso. Rafael sentou-se à frente do amigo. O problema é que você não está lidando com o que realmente importa, seus sentimentos. O que aconteceu? Você só substituiu uma forma de fuga por outra. As palavras atingiram Gustavo profundamente, mas ele não estava pronto para admitir. Você está exagerando. Estou bem. Então, por que ainda guarda isso? Rafael apontou para um pequeno porta-retrato discretamente posicionado na mesa. Era a única foto que Gustavo tinha com Cecília, tirada durante um passeio no parque municipal. Ambos sorriam, ele em sua cadeira de rodas, ela com os cabelos ao vento. Gustavo não respondeu. Você precisa de um fechamento, amigo, de uma forma ou de outra. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Gustavo tomou uma decisão. Pegou o telefone e, pela primeira vez em semanas, digitou o número de Cecília. Para sua surpresa, a chamada não caiu na caixa postal. Alô? A voz dela, depois de tanto tempo, fez seu coração saltar. Cecília, você... atendeu. Silêncio do outro lado, então. O que você quer, Gustavo? Não havia hostilidade em sua voz, apenas cansaço. Precisamos conversar pessoalmente, só uma vez. Depois prometo que não te procuro mais, se for isso que você quiser. Outro longo silêncio. Por quê? O que mudaria? Talvez nada. Provavelmente nada. Mas tenho coisas para dizer que você merece ouvir. E imagino que você também tenha coisas a dizer. Ele podia ouvir a respiração dela, o conflito interno quase palpável. A Praça da Liberdade. Amanhã às 5. Não vou esperar se você se atrasar. Antes que pudesse responder, ela desligou. Gustavo mal dormiu aquela noite. O que diria? Como explicaria o inexplicável? Não havia justificativa aceitável para o que fizera. Sabia disso. Mesmo assim, precisava tentar. Na tarde seguinte, chegou à praça 30 minutos antes do combinado. O coração batia descompassado enquanto observava o movimento típico de fim de tarde. Idosos jogando damas, estudantes conversando nos bancos, turistas fotografando os prédios históricos. Às 5 em ponto, avistou Cecília caminhando em sua direção. Estava diferente. Cabelos mais curtos, expressão mais séria. Mas ainda era a mulher que virara seu mundo de cabeça para baixo. Obrigado por vir, disse quando ela se aproximou. Cecília sentou-se ao seu lado no banco, mantendo uma distância segura. Você parece bem, comentou ela, observando-o. Voltou para sua vida real. Não estou tão bem quanto pareço, e não tenho certeza de qual é minha vida real mais. Ela desviou o olhar, observando uma família que passava. Vi seu projeto nos jornais. A ponte digital. É algo que realmente acredito. Não é apenas marketing ou tentativa de limpar minha imagem. Que bom para você. O tom era neutro, sem sarcasmo, mas também sem calor. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Finalmente, Gustavo reuniu coragem. Cecília, eu sei que não há justificativa para o que fiz. Foi cruel, antiético e imperdoável. Não estou aqui para pedir perdão, porque sei que não o mereço. Então por que estamos aqui? Ela finalmente o encarou. Porque preciso que você saiba que o que senti, o que sinto por você é real. Foi a única coisa verdadeira em toda essa bagunça. Ela riu sem humor. Como posso acreditar nisso? Como posso acreditar em qualquer coisa que venha de você? Você não pode. E essa é a pior consequência do que fiz. Destruí qualquer possibilidade de confiança entre nós. Cecília respirou fundo, olhando para suas próprias mãos. Sabe o que mais me machucou? Não foi a mentira sobre a cadeira de rodas, embora isso tenha sido desprezível. Foi saber que todo o nosso relacionamento foi um experimento, que você estava me testando, como se eu fosse um rato de laboratório. Não foi assim, ele começou, mas ela o interrompeu. Foi exatamente assim. Você queria ver se eu gostaria de você sem seu dinheiro, se eu passaria no seu teste doentio de autenticidade. Gustavo não tinha argumentos. Ela estava certa.
Você nunca se perguntou, continuou ela, o que isso diz sobre você? Que tipo de pessoa planeja uma farsa tão elaborada só para testar os outros? A pergunta atingiu Gustavo como um raio. De fato, nunca havia considerado o que suas ações revelavam sobre seu próprio caráter. Alguém profundamente inseguro, admitiu finalmente. Alguém que sempre acreditou que seu valor estava no que possuía, não em quem era. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Cecília. E o pior de tudo, eu realmente gostava de você. Do homem que pensei que você fosse. Eu sou aquele homem, Gustavo insistiu, inclinando-se em sua direção. Tudo que conversamos, tudo que compartilhamos, meus pensamentos, sentimentos, sonhos, tudo isso era real. A única mentira era a cadeira e minha profissão. Uma mentira que contaminou tudo o mais. Ela enxugou as lágrimas discretamente. Como está minha avó? Os médicos disseram que alguém continua pagando pelo tratamento especial dela, mesmo depois de tudo. Ela merece o melhor tratamento disponível. Isso nunca esteve em questão. Cecília assentiu, absorvendo a informação. Obrigada por isso, pelo menos. Outro silêncio se estendeu entre eles, menos tenso que o anterior. O que você quer, Gustavo? Realmente? Por que me chamou aqui? Era a pergunta que ele temia, porque sabia que a resposta poderia soar egoísta após tudo que fizera. Queria ver você, saber como está. Dizer que sinto muito mesmo sabendo que isso não muda nada. Ele hesitou. E talvez em algum canto irracional da minha mente, esperava que existisse uma chance mínima de recomeço. Ela o estudou longamente, como se tentasse enxergar além da superfície. Não há recomeço para nós, Gustavo. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. As palavras, embora esperadas, doeram profundamente. Eu entendo. Mas ela continuou surpreendendo-o. Talvez haja um recomeço para você. O projeto que criou, o trabalho com acessibilidade, parece genuíno. É genuíno. Então talvez seja esse seu caminho, não consertar o que quebrou, mas construir algo novo a partir dos destroços. Havia uma sabedoria em suas palavras que tocou Gustavo profundamente. Você sempre conseguiu ver além das aparências, comentou com um sorriso triste. Irônico que foi exatamente por isso que me apaixonei por você. Cecília se levantou, sinalizando o fim do encontro. Preciso ir. Vovó está me esperando. Ela está melhor, aliás. Os médicos estão otimistas. Fico feliz em saber. Ela hesitou antes de partir. Gustavo, espero que você encontre o que está procurando. Seja lá o que for. Eu já encontrei, respondeu ele. Só não soube valorizar a tempo. Cecília assentiu uma última vez e afastou-se, caminhando com passos firmes através da praça. Gustavo permaneceu sentado, observando-a até que desaparecesse entre a multidão. Algo havia mudado dentro dele. A dor continuava lá, o arrependimento também. Mas havia algo mais agora. Uma clareza que antes não existia. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Como foi? Gustavo digitou lentamente a resposta. Como esperado. Acabou, definitivamente. Mas agora sei exatamente o que preciso fazer. Os 5 meses que se seguiram ao encontro na Praça da Liberdade transformaram Gustavo Drummond de maneiras que ninguém poderia prever, nem mesmo Rafael. O prédio histórico no centro de Belo Horizonte, que abrigaria a Ponte Digital, tornou-se não apenas seu local de trabalho, mas praticamente sua residência. A cobertura luxuosa na Savassi raramente o via. Em uma manhã ensolarada de sábado, Rafael encontrou o amigo na antiga biblioteca do casarão, agora transformada em sala de reuniões, cercado de papéis e com olheiras profundas. Quando foi a última vez que você dormiu decentemente? Perguntou, colocando um café quente sobre a mesa. Gustavo ergueu os olhos dos documentos, sorrindo cansado. Obrigado pelo café. Não lembro. Ontem? Anteontem? Você está obcecado. Isso não é saudável. Estamos prestes a lançar, Rafa. Falta menos de um mês. Não posso diminuir o ritmo agora. Rafael examinou os projetos espalhados pela mesa. Plataformas de acessibilidade, aplicativos para pessoas com diferentes tipos de deficiência, tecnologias assistivas inovadoras. Tenho que admitir, você transformou uma ideia nascida do desespero
em algo realmente impressionante. Não foi apenas desespero, Gustavo corrigiu. Foi esclarecimento. Aquelas semanas fingindo ser cadeirante me mostraram um mundo que eu ignorava completamente. A ironia é que, mesmo sendo uma farsa, a experiência foi genuinamente transformadora. E dolorosa. Necessariamente dolorosa. Rafael sentou-se à frente do amigo. Falando em dor, você tem notícias dela? O semblante de Gustavo escureceu sutilmente. Não diretamente. Sei que continua lecionando na mesma escola. A avó está estável, respondendo bem ao tratamento. Você ainda mantém pessoas vigiando-a? Não estou vigiando, protestou Gustavo, apenas mantendo-me informado sobre o bem-estar delas, de longe, sem interferir. Isso soa como vigiar para mim. Gustavo suspirou, reconhecendo a verdade nas palavras do amigo. Preciso saber que estão bem. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. E quanto à Techfin Minas? Sua licença termina em 2 semanas. O conselho espera seu retorno. A questão pairava no ar há dias. Gustavo havia evitado pensar no assunto, imerso no projeto Ponte Digital. Não sei se quero voltar, Rafa. O quê? Rafael endireitou-se na cadeira, surpreso. Estamos falando da empresa que você construiu do zero, seu legado. Talvez meu legado esteja aqui agora. Gustavo gesticulou para o espaço ao redor. Pela primeira vez, estou construindo algo que não se resume a lucros e ações. Algo que realmente importa. Você pode fazer os dois. A Techfin Minas tem recursos que poderiam potencializar esse projeto. Gustavo balançou a cabeça. Não quero misturar as coisas. A Ponte Digital precisa manter sua integridade, sua independência. Não pode ser apenas uma estratégia de marketing corporativo. Rafael estudou o amigo com interesse renovado. Você realmente mudou. Há 6 meses, tudo o que importava era expandir a empresa, conquistar novos mercados. Há 6 meses eu era um idiota arrogante que achava que podia brincar com as pessoas. E agora? Gustavo sorriu tristemente. Agora sou apenas um idiota, tentando consertar o que pode ser consertado. A conversa foi interrompida por Marina Correia, uma desenvolvedora de software com paralisia cerebral que Gustavo contratara como diretora técnica do projeto. Desculpe interromper, disse ela, manobrando sua cadeira motorizada pela porta. Mas temos um problema com a interface do aplicativo de audiodescrição. Preciso da sua opinião. Claro, estou indo. Gustavo levantou-se. Rafa, falamos mais tarde sobre a Techfin Minas. Prometo. Rafael observou o amigo sair da sala, notando como interagia naturalmente com Marina. Nenhum vestígio da condescendência que muitas pessoas inconscientemente demonstravam ao lidar com pessoas com deficiência. Havia um respeito genuíno, uma escuta atenta. Quem diria? Murmurou para si mesmo. Às vezes precisamos quebrar completamente para nos reconstruir melhores. Na semana seguinte, Belo Horizonte preparava-se para um evento significativo. O lançamento oficial da Ponte Digital. A imprensa local e nacional havia sido convidada. Representantes de associações de pessoas com deficiência, autoridades municipais e estaduais, líderes empresariais, todos confirmaram presença. Na véspera do grande dia, Gustavo encontrava-se sozinho no auditório do casarão restaurado, revisando mentalmente seu discurso. O espaço havia sido cuidadosamente projetado para ser completamente acessível. Rampas, elevadores, sinalização em braille, sistemas de audiodescrição, intérpretes de Libras. Cada detalhe pensado para incluir verdadeiramente todos. Senhor Drummond? A voz da recepcionista ecoou pelo sistema de som. Tem alguém aqui querendo vê-lo. Quem é, Patrícia? Uma professora, Cecília Andrade. O coração de Gustavo quase parou. Por um momento, pensou ter ouvido errado. Pode pedir que ela suba, por favor. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Gustavo permaneceu imóvel no palco, incapaz de organizar seus pensamentos. O que ela estaria fazendo ali? Por que agora, depois de 5 meses de silêncio? Quando Cecília entrou no auditório, a visão dela fez seu coração acelerar. Estava diferente. Os cabelos ainda curtos, mas agora com uma mecha rosa. Vestia-se com a mesma simplicidade elegante de sempre. Oi, disse ela, aproximando-se lentamente do palco. Oi,
respondeu Gustavo, descendo para encontrá-la. Isso é inesperado. Para mim também. Ela olhou ao redor, admirando o espaço. Lugar impressionante. Obrigado. Amanhã é o lançamento oficial. Eu sei. Li nos jornais. Ela hesitou. Na verdade, tenho acompanhado seu projeto há algum tempo. De longe. A revelação o surpreendeu. Por quê? Curiosidade, talvez. Queria ver se era genuíno ou apenas uma estratégia de relações públicas. E qual é o veredito? Ela sorriu levemente. Parece genuíno, especialmente considerando que você contratou Lucas, meu ex-aluno. Lucas Mendes, o programador júnior? Gustavo estava genuinamente surpreso. Não sabia que havia sido seu aluno. Foi há 2 anos. Ele tem paralisia cerebral leve. Sempre foi brilhante com computadores, mas ninguém dava uma oportunidade real a ele. Até você. Ele é talentoso. Ganhou a vaga por mérito próprio. É o que ele disse. Também disse que você não é o monstro arrogante que ele esperava conhecer. Depois de ler sobre seu experimento, Gustavo não conseguiu conter um sorriso. Monstro arrogante. Parece justo. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Por que você veio, Cecília? De verdade. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Para agradecer pelo tratamento da minha avó. Nunca tive chance de fazer isso propriamente. Não precisa agradecer. Preciso sim. Independentemente de tudo mais, você ajudou quando não precisava, e continuou ajudando mesmo depois. Mesmo depois de tudo. Como ela está? Estável. Os médicos dizem que é o melhor que podemos esperar, considerando o estágio da doença. Gustavo assentiu, absorvendo a informação. Tem mais um motivo, continuou ela. Trouxe algo para você. Cecília abriu a bolsa e retirou um envelope. Estendeu-o para Gustavo. O que é isso? Abra. Dentro do envelope, Gustavo encontrou um convite formal. Associação Mineira de Apoio a Pessoas com Deficiência. Palestra, Literatura como Ferramenta de Inclusão. Palestrante, Cecília Andrade. Estou desenvolvendo um projeto de leitura adaptada para pessoas com diferentes deficiências, explicou ela. Sua iniciativa me inspirou, de certa forma. Pensei que talvez a Ponte Digital pudesse ter interesse em uma parceria educacional. Gustavo olhou do convite para Cecília, tentando processar o que aquilo significava. Você quer trabalhar comigo? Não com você. Com a Ponte Digital. É um projeto importante, independentemente de quem esteja por trás dele. Entendo. Gustavo tentou não demonstrar desapontamento. É uma ideia excelente. Temos programadores desenvolvendo aplicativos educacionais que poderiam se beneficiar de sua experiência como educadora. Ótimo! Ela parecia aliviada. Será estritamente profissional, claro. Claro, concordou ele rapidamente. Outro silêncio se estabeleceu, mais pesado que o anterior. Você parece bem, comentou Cecília finalmente. Diferente. Estou diferente. Tive que me reconstruir do zero. Impressionante como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. As palavras dela ecoaram os pensamentos recentes de Gustavo com precisão assustadora. Cecília, eu... Não. Ela o interrompeu suavemente. Não vamos por esse caminho. Estou aqui como educadora interessada em um projeto social importante. Nada mais. Gustavo assentiu, aceitando os limites impostos. Entendo e respeito isso. A Ponte Digital terá orgulho de colaborar com seu projeto de literatura inclusiva. Obrigada. Ela consultou o relógio. Preciso ir. Vovó está me esperando. Você ainda mora no mesmo lugar? Sim. Alguns de nós não têm o luxo de mudar de vida quando as coisas ficam complicadas. Havia uma ponta de ressentimento em sua voz que não escapou a Gustavo. Não foi bem assim, disse ele suavemente. Não mudei de vida para escapar das complicações. Mudei porque finalmente entendi o que importa. Algo no tom dele fez Cecília hesitar. E o que importa, Gustavo Drummond? Autenticidade, propósito, fazer diferença real na vida das pessoas. Ele fez uma pausa. Coisas que aprendi com você, ironicamente. Ela desviou o olhar, visivelmente afetada por suas palavras. Você virá amanhã, para o lançamento? Gustavo perguntou esperançoso. Não sei.
Talvez. Gostaria que viesse. Não por mim, mas pelo projeto. Pelas pessoas que serão beneficiadas. Cecília ajeitou a bolsa no ombro, preparando-se para sair. Vou pensar. Caminhou alguns passos, então parou e virou-se. Aquela noite no hospital, quando descobri sobre sua farsa, você ia me contar a verdade, não é? Antes da jornalista aparecer. A pergunta o pegou de surpresa. Sim, era por isso que queria conversar. Por quê? Por que decidiu contar naquele momento específico? Gustavo refletiu, buscando a resposta mais honesta. Porque percebi que estava apaixonado por você, de verdade, e não podia mais suportar a mentira entre nós. Cecília absorveu a resposta em silêncio. Obrigada pela honestidade. Até logo, Gustavo. Até logo, Cecília. Quando ela saiu, Gustavo permaneceu imóvel por longos minutos. A visita inesperada havia reaberto feridas que começavam a cicatrizar, mas também acendera uma pequena chama de esperança que ele não ousava alimentar. Naquela noite, na cobertura da Savassi que agora parecia pertencer a outra vida, Gustavo encarava a cidade iluminada pela janela quando Rafael chegou, agitado. Você não vai acreditar. O Conselho acaba de aprovar um investimento milionário na ponte digital como parte da estratégia de responsabilidade social da Techfin Minas. O quê? Como assim? Eu apresentei o projeto para eles. Mostrei como poderia ser benéfico para a imagem da empresa após toda a crise. Eles adoraram a ideia. Gustavo franziu o senho. Rafa, eu disse que queria manter os projetos separados. A ponte digital não pode ser apenas um instrumento de marketing. Não é isso. É uma parceria genuína. A Techfin Minas fornecerá recursos, mas a ponte digital manterá total autonomia operacional e filosófica. Tem certeza? Não quero compromissos. Tenho certeza. Aliás, Rafael hesitou. Eles querem que você retorne como CEO, mas com uma condição. Qual? Que você divida seu tempo entre as duas organizações. Metade na Techfin Minas, metade na ponte digital. Gustavo considerou a proposta surpreendentemente tentado. E você? Pensei que estivesse gostando do cargo de CEO interino. Rafael sorriu. Estou, mas prefiro continuar como seu braço direito. Ninguém lidera como você, Guga. Mesmo com todos os seus defeitos, que são muitos, incontáveis, mas você aprende com eles, o que é raro. Rafael sentou-se ao lado do amigo. Então, o que me diz? Volta para a empresa, mas agora com um propósito maior? Gustavo olhou para a cidade que se estendia abaixo, pensativo. Aceito, com uma condição minha. Qual? A ponte digital precisa estabelecer uma parceria com um projeto de literatura inclusiva para pessoas com deficiência. Rafael ergueu uma sobrancelha, intrigado. Projeto específico em mente? Sim, te explico depois. Gustavo sorriu. Amanhã é o grande dia. Preciso revisar meu discurso uma última vez. Sobre isso, Rafael parecia hesitante. Recebi uma ligação interessante hoje. A TV Minas quer fazer uma cobertura especial do evento. E adivinha quem eles escolheram como repórter? O estômago de Gustavo apertou. Por favor, não diga. Isabela Rezende, a própria jornalista que expôs seu segredo. Perfeito. Gustavo riu sem humor. O círculo se completa. Quer que eu tente barrar? Tecnicamente podemos vetar jornalistas específicos. Não. Gustavo balançou a cabeça. Deixe-a vir. Na verdade, peça que a coloquem na primeira fila. Quero que ela veja de perto o que nasceu daquela reportagem. Rafael sorriu admirado. Você está levando essa história de redenção muito a sério, não é? Não é redenção, Rafa, é evolução. Eu devo muito àquela reportagem, por mais dolorosa que tenha sido. Na manhã seguinte, o casarão histórico no centro de Belo Horizonte fervilhava de atividade. Jornalistas, convidados VIP, funcionários da ponte digital, todos se movimentavam com energia palpável. Gustavo, em um terno mais despojado que seus antigos trajes executivos, supervisionava os últimos preparativos. Marina Correia aproximou-se em sua cadeira motorizada. Está tudo pronto, chefe. Os sistemas estão funcionando perfeitamente e a equipe está posicionada. Ótimo. E, por favor, não me chame de chefe. Somos parceiros aqui. Ela sorriu. Parceiros, então. Aliás, você viu quem acabou de chegar? Quem?
A jornalista, aquela que escreveu a matéria sobre você, está conversando com os desenvolvedores, fazendo perguntas detalhadas sobre acessibilidade. Interessante. Parece que ela realmente fez a lição de casa desta vez. Marina hesitou antes de continuar. Também tem uma professora procurando por você. Disse que foi convidada especialmente. O coração de Gustavo saltou. Onde ela está? No jardim interno. Parecia querer um momento de tranquilidade antes do evento começar. Obrigado, Marina. Pode pedir para o Rafael assumir os últimos detalhes? Preciso falar com ela. O jardim interno, um pequeno oásis verde preservado na restauração do casarão, estava silencioso comparado ao burburinho do restante do edifício. Cecília estava sentada em um banco de pedra, observando um beija-flor que se alimentava em uma flor de mandacaru. Você veio, disse Gustavo, aproximando-se lentamente para não espantar o pássaro. Ela virou-se, sorrindo levemente. Prometi que pensaria. Pensei. E decidiu vir. O projeto merece apoio, independentemente de quem o criou. O beija-flor voou, deixando-os sozinhos no jardim ensolarado. Obrigado por vir. Significa muito. Não vim por você, ela esclareceu, embora sem hostilidade. Vim pelos Lucas do mundo, pelas pessoas que precisam de oportunidades reais. Entendo. De qualquer forma, estou feliz que esteja aqui. Cecília estudou-o por um momento. Você parece nervoso. O grande empresário com medo de um discurso? Não é o discurso que me preocupa. Gustavo sentou-se no banco, mantendo uma distância respeitosa. É o significado dele. Hoje marca oficialmente minha transformação pública de vilão a, sei lá, não tão vilão. Ela riu suavemente. Você sempre teve talento para dramatizar as coisas. Um dos meus muitos defeitos. Ao menos agora você os reconhece. É um começo. Uma chamada soou pelos alto-falantes. Atenção, o evento começará em 10 minutos. Solicitamos que todos os convidados se dirijam ao auditório principal. Devo ir, disse Gustavo, levantando-se. Reservei um lugar para você na primeira fila, se quiser. Obrigada, mas prefiro ficar mais ao fundo. Não quero chamar a atenção. Ele assentiu, compreendendo. Cecília, depois do evento, podemos conversar um pouco mais sobre seu projeto de literatura inclusiva, quero dizer. Profissionalmente. Ela hesitou antes de responder. Talvez. Vamos ver como me sinto depois do seu grande discurso. Havia um traço de bom humor em sua voz que deu a Gustavo uma esperança tênue. Justo. Até logo, então. Até logo. E, Gustavo? Ela o chamou quando ele já se afastava. Boa sorte. Aquelas duas simples palavras carregavam um peso que o acompanhou até o palco do auditório lotado. Enquanto aguardava sua apresentação nos bastidores, Gustavo observava a plateia que se formava. Na primeira fila, como solicitado, Isabela Rezende com seu bloco de notas. Ao fundo, quase escondida, Cecília. E entre elas, dezenas de rostos que representavam o futuro que ele agora escolhera construir. Rafael aproximou-se, ajustando a gravata do amigo. Pronto para mudar sua história? Gustavo sorriu, surpreendentemente calmo. Não estou mudando minha história, Rafa. Estou apenas começando a escrevê-la de verdade. O auditório estava completamente lotado quando Gustavo subiu ao palco. Luzes foram direcionadas para ele, microfones ajustados, câmeras posicionadas. Este era o momento que definiria publicamente sua transformação. Na primeira fila, Isabela Rezende o observava com interesse analítico, caneta em punho. Ao fundo da sala, parcialmente oculta, Cecília aguardava com expressão neutra. Bom dia a todos, começou Gustavo, sua voz ecoando pelo sistema de som. Agradeço sinceramente a presença de cada um de vocês neste dia que não marca apenas o lançamento de um projeto, mas a correção de um rumo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Isabela. Muitos de vocês me conheceram através de manchetes sobre um erro que cometi. Um erro grave, antiético e imperdoável. Fingi uma condição que milhões de brasileiros enfrentam diariamente com dignidade e coragem. Não há justificativa aceitável para isso. E não estou aqui para tentar oferecer uma. Um murmúrio percorreu a plateia. Não era o tipo de abertura que esperavam. A ponte digital não é uma tentativa de limpar minha imagem ou apagar meu erro. Pelo contrário,
É um reconhecimento dele. É uma afirmação de que podemos transformar nossas piores decisões em catalisadores para mudanças significativas. Gustavo fez um gesto amplo, indicando o espaço ao redor. Este projeto nasceu da vergonha. Cresceu com o arrependimento, mas floresce agora com propósito genuíno. Nas últimas semanas, contratamos 47 profissionais com diferentes tipos de deficiência, não por caridade ou cota, mas porque são excelentes no que fazem e trazem perspectivas únicas que nos tornam melhores. A atenção da plateia estava completa. Até Isabela havia parado de escrever, absorvida pelas palavras dele. Quando fingimos ser algo que não somos, perdemos a chance de descobrir quem realmente poderíamos ser. Foi o que aconteceu comigo. Paradoxalmente, ao viver temporariamente como uma pessoa com deficiência, ainda que de forma fraudulenta, pude enxergar barreiras que meu privilégio me permitia ignorar completamente. Seus olhos buscaram Cecília no fundo do auditório. Aprendi que a verdadeira deficiência não está nos corpos ou mentes das pessoas, mas nas barreiras que nossa sociedade cria e mantém. E essas barreiras não são apenas físicas, são tecnológicas, atitudinais, comunicacionais. Marina Correia aproximou-se em sua cadeira motorizada, juntando-se a Gustavo no palco conforme combinado. Por isso, a ponte digital não é apenas minha. Na verdade, é menos minha do que de qualquer pessoa nesta sala. É um projeto coletivo, liderado por quem realmente entende as necessidades que buscamos atender. Marina tomou o microfone. Obrigada, Gustavo. Como diretora técnica da Ponte Digital, tenho orgulho de apresentar nossa primeira leva de projetos. Enquanto Marina conduzia a apresentação técnica, detalhando os aplicativos e plataformas desenvolvidos, Gustavo recuou para o segundo plano, observando a reação da plateia. Viu o interesse genuíno nos olhos dos jornalistas, o entusiasmo dos representantes de associações, a aprovação silenciosa dos investidores. Seu olhar encontrou o de Cecília momentaneamente. Ela o observava com uma expressão que não conseguiu decifrar. Não era perdão nem admiração, mas talvez respeito. Era mais do que ele esperava, mais do que merecia. Ao final da apresentação técnica, Gustavo retornou ao microfone para encerrar o evento. Hoje não é sobre mim ou sobre o que fiz de errado. É sobre o que podemos fazer de certo daqui para frente. A Ponte Digital está aberta a parcerias com educadores, desenvolvedores, organizações sociais. Qualquer um que compartilhe nossa visão de um mundo digital genuinamente acessível. Seus olhos encontraram novamente os de Cecília. Especialmente, estamos interessados em projetos educacionais que usem a literatura como ferramenta de inclusão. Porque a verdadeira acessibilidade não é apenas técnica, é cultural, é humana. Quando os aplausos finais ecoaram pelo auditório, Gustavo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não a satisfação egocêntrica de um discurso bem recebido, mas a tranquilidade de estar finalmente no caminho certo. Nos bastidores, após o evento, Rafael foi o primeiro a cumprimentá-lo. Discurso impecável, honesto, sem ser autodepreciativo. A mídia vai adorar. Não fiz pensando na mídia. Eu sei, por isso funcionou. Uma voz feminina interrompeu a conversa. Senhor Drummond, Isabela Rezende, TV Minas, poderia conceder uma entrevista exclusiva? Gustavo e Rafael trocaram olhares. Era a jornalista que havia exposto sua farsa. Claro, respondeu Gustavo calmamente. Podemos conversar em meu escritório. No pequeno escritório improvisado nos fundos do casarão, Isabela preparou seu gravador. Devo admitir que estou surpresa, começou ela. Quando escrevi aquela matéria sobre seu experimento, não imaginei que resultaria em algo como a Ponte Digital. Eu também não, admitiu Gustavo. Mas às vezes precisamos ser expostos para enxergar quem realmente somos. Interessante escolha de palavras. Você me agradece, então? Gustavo sorriu levemente. Agradeço a consequência, não necessariamente o método. Mas sim, sua reportagem foi um catalisador importante. A entrevista prosseguiu por 20 minutos. Isabela, jornalista perspicaz que era, fez perguntas difíceis sobre ética, sobre o uso de dinheiro para reparar erros morais, sobre a sinceridade de sua transformação. Gustavo respondeu a todas com honestidade surpreendente.
Uma última pergunta, disse ela quando a entrevista chegava ao fim. A professora, Cecília Andrade, ela está aqui hoje. Vocês retomaram contato? Gustavo hesitou, surpreso pela pergunta pessoal. Estamos discutindo uma possível parceria profissional entre seu projeto de literatura inclusiva e a Ponte Digital. Nada além disso. Você ainda tem sentimentos por ela? Isso não é relevante para sua matéria, senhorita Rezende. Isabela sorriu, desligando o gravador. Não é para a matéria, é curiosidade pessoal. O romance que expus pelo motivo errado teve um final feliz. A vida raramente oferece finais perfeitamente felizes, respondeu Gustavo. Oferece oportunidades de crescimento, de aprendizado, e nisso posso dizer que fui excepcionalmente afortunado. Após a entrevista, Gustavo circulou pelo evento, conversando com investidores, parceiros e novos funcionários da Ponte Digital. Em cada interação, sentia-se mais confortável com seu novo propósito. Não era mais o CEO arrogante fingindo humildade, nem o homem desesperado tentando reparar um erro. Era simplesmente alguém fazendo algo que acreditava ser importante. Estava conversando com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia quando sentiu um toque em seu ombro. Ao virar-se, encontrou Cecília. Discurso impressionante, disse ela. Sincero. Obrigado. Significa muito vindo de você. Podemos conversar sobre aquela parceria? O projeto de literatura inclusiva? Claro. Agora? Se tiver um momento. Gustavo pediu licença ao secretário e conduziu Cecília até um espaço mais tranquilo, uma pequena sala de reuniões no segundo andar. Então, começou ele, assumindo um tom profissional, me conte mais sobre seu projeto. Cecília abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Comecei aplicando com meus alunos na escola estadual. A ideia é simples: adaptar grandes obras literárias para diferentes necessidades. Audiolivros para deficientes visuais, versões em libras para surdos, textos simplificados para pessoas com deficiência intelectual. Parece perfeitamente alinhado com a missão da Ponte Digital. O problema é escala. Não tenho recursos para expandir além da minha sala de aula. Gustavo examinou os documentos que ela trouxera: relatórios preliminares, feedback de alunos, esboços de adaptações literárias. Isso é impressionante, Cecília. Você fez tudo isso sozinha? Com a ajuda de alguns colegas professores, voluntariamente. A Ponte Digital poderia oferecer não apenas financiamento, mas infraestrutura tecnológica, aplicativos customizados, plataforma de distribuição, equipe técnica. Os olhos dela brilharam com possibilidades. Seria transformador. Poderíamos alcançar estudantes em todo o estado. Talvez em todo o país, eventualmente. Vamos fazer acontecer. Gustavo fez algumas anotações. Precisaremos formalizar a parceria, definir estrutura, orçamento, mas considere aprovado em princípio. Obrigada. Ela parecia genuinamente emocionada. Isso significa muito para meus alunos. Sei que sim. Gustavo hesitou. E para você, o que significa? A pergunta pessoal pegou Cecília de surpresa. Ela considerou por um momento antes de responder. Significa que talvez algo bom possa nascer mesmo das situações mais improváveis, que erros, mesmo graves, podem levar a caminhos inesperados. É uma visão surpreendentemente otimista, considerando nossa história. Não confunda otimismo com perdão, Gustavo. Ainda não estou pronta para isso. Entendo. E respeito. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era a tensão dos encontros anteriores, mas algo mais calmo, mais maduro. Como está sua avó? Perguntou Gustavo finalmente. Estável, tem dias bons e ruins. Nas semanas boas, ainda lembra quem sou. Fico feliz que o tratamento esteja ajudando. Eu também. Ela reuniu os documentos de volta na pasta. Preciso ir. Prometi visitá-la esta tarde. Claro. Gustavo levantou-se. Entrarei em contato para acertarmos os detalhes da parceria. Na porta, Cecília parou e virou-se. Você realmente mudou, não foi? Não é apenas uma fachada. Aprendi do jeito mais difícil que fachadas eventualmente desmoronam, e que o que fica depois do desmoronamento é o que realmente importa. Ela assentiu pensativa. Até breve, Gustavo. Até breve, Cecília. Quando ela saiu,
Gustavo permaneceu na sala de reuniões por alguns minutos, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Não era reconciliação, não era perdão, mas era algo. Um começo, talvez. Nos dias que se seguiram ao lançamento, a Ponte Digital tornou-se o assunto do momento em Belo Horizonte. A matéria de Isabela Rezende foi surpreendentemente positiva, destacando a transformação genuína de Gustavo e o impacto potencial do projeto. Outros veículos seguiram a mesma linha, transformando a narrativa de CEO mentiroso para empresário redimido. Uma semana após o evento, Gustavo estava de volta ao seu escritório na Techfin Minas, conforme acordado com o conselho. Dividir seu tempo entre as duas organizações era desafiador, mas estimulante. Na empresa implementava gradualmente uma nova cultura corporativa, mais focada em impacto social. Na Ponte Digital, trabalhava com a equipe no desenvolvimento das primeiras soluções tecnológicas. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, Rafael entrou em seu escritório na Techfin Minas com uma expressão curiosa. "Você viu isso?" Estendeu um jornal local aberto na seção cultural. O título da matéria era "Projeto de Literatura Inclusiva recebe financiamento da Ponte Digital". Abaixo, uma foto de Cecília com seus alunos em uma sala de aula, todos sorrindo. "Aconteceu rápido", comentou Gustavo surpreso. "Achei que levaria semanas para formalizarmos tudo." Aparentemente, sua equipe da Ponte Digital trabalhou em tempo recorde. Alguém parecia muito interessado em fazer isso acontecer imediatamente. Gustavo ignorou a insinuação. "É um projeto importante. Merecia prioridade." "Sei", Rafael sorriu. "E o fato de que a coordenadora é uma certa professora de literatura não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma parceria estritamente profissional, Rafa." "Claro que é." Antes que Gustavo pudesse responder, sua secretária anunciou pelo interfone: "Senhor Drummond, a professora Cecília Andrade está aqui para vê-lo." Rafael ergueu as sobrancelhas em um gesto sugestivo. Estritamente profissional, claro. "Vou deixá-los a sós." Quando Cecília entrou no escritório, Gustavo notou como ela parecia deslocada no ambiente corporativo luxuoso. Ainda assim, havia uma confiança em sua postura que não demonstrara antes. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ela. "Tentei ligar, mas sua agenda está aparentemente lotada pelos próximos dias." "Para você sempre tenho tempo. Por favor, sente-se." Gustavo indicou a poltrona à frente de sua mesa. "Vi a matéria no jornal. Parabéns." "Obrigada. Na verdade, é por isso que estou aqui. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. Espero que isso não seja um problema." "Pelo contrário", ela sorriu. "Meus alunos estão eufóricos. Já começamos a gravar os primeiros audiolivros com equipamento profissional. É incrível. Fico feliz em ouvir isso. Mas confesso que estou um pouco preocupada com o valor do investimento. É muito dinheiro, Gustavo. É o valor necessário para fazer o projeto funcionar adequadamente." "Nem mais nem menos." Ela o estudou com olhos perspicazes. "Tem certeza que não está fazendo isso por outros motivos?" Gustavo considerou a pergunta cuidadosamente. "O projeto é excelente e se alinha perfeitamente com a missão da Ponte Digital. Esses são os motivos oficiais e são absolutamente verdadeiros." Ele fez uma pausa. "Se está perguntando se existe uma motivação pessoal também, seria desonesto negar. Quero ver você realizar esse sonho, Cecília. Quero fazer parte disso, mesmo que apenas como financiador." A honestidade direta o surpreendeu tanto quanto a ela. "Aprecio sua sinceridade", respondeu finalmente, "e confesso que também tenho sentimentos conflitantes sobre tudo isso." "Que tipo de sentimentos?" Cecília respirou fundo. "Por um lado, ainda sinto raiva quando penso em como tudo começou. Por outro..." Ela hesitou. "Por outro, vejo o bem que está surgindo disso tudo. E me pergunto se deveria deixar o passado para trás." Era mais do que Gustavo esperava ouvir. "O que seu coração diz?" "Meu coração está confuso", admitiu ela. "Por isso vim aqui hoje. Precisava te ver neste ambiente." O verdadeiro Gustavo Drummond, CEO em seu habitat natural, para entender se a pessoa que conhecia era completamente fictícia ou se havia algo real nela. "E o que conclui?" Ela sorriu levemente. "Que você parece desconfortável nesta sala quanto eu. Que talvez o verdadeiro Gustavo Drummond
Não seja nem o contador em cadeira de rodas, nem o CEO em seu terno impecável, mas alguém entre os dois, alguém que está apenas começando a se descobrir. A percepção dela o atingiu profundamente. Você sempre foi boa em enxergar além das aparências. Profissional Hazard. Professores de literatura são treinados para encontrar significados ocultos. Um momento de conexão silenciosa passou entre eles, mais forte que qualquer palavra. Vamos jantar? As palavras escaparam da boca de Gustavo antes que pudesse contê-las. Para discutir os próximos passos do projeto, quero dizer. Cecília o estudou por um longo momento. Apenas isso? Os próximos passos do projeto? Não, admitiu ele. Não apenas isso. Ela considerou o convite visivelmente dividida. Acho que podemos jantar, respondeu finalmente. Como colegas de trabalho. Para começar, concordou Gustavo, sentindo uma esperança cautelosa crescer em seu peito. Naquela noite, em um restaurante discreto no bairro Pampulha, longe tanto da sofisticação da Savassi quanto da simplicidade do bairro Floresta, Gustavo e Cecília jantaram juntos pela primeira vez como iguais. Não havia mentiras entre eles, nem papéis a desempenhar. Apenas duas pessoas compartilhando uma refeição e possibilidades. A conversa fluiu naturalmente, alternando entre discussões sobre o projeto de literatura inclusiva e histórias pessoais. Cecília falou sobre seus alunos, sobre os desafios da educação pública, sobre seus sonhos para o futuro. Gustavo contou sobre seus pais, sobre a construção da Techfin Minas, sobre suas próprias inseguranças ocultas sob a fachada de confiança. Quando a noite chegava ao fim, caminharam juntos pela orla da Lagoa da Pampulha, o monumento arquitetônico de Niemeyer iluminado à distância. Obrigado por esta noite, disse Gustavo. Foi real. Cecília sorriu, entendendo o peso daquela palavra específica. Sim, foi real. E surpreendentemente agradável. Podemos repetir? Ainda como colegas, se preferir. Ela olhou para a lagoa pensativa. Talvez possamos ser amigos, eventualmente, com o tempo. Amigos, repetiu Gustavo. Gosto disso. É um começo honesto. Um começo honesto, ela concordou. Depois de um início tão desonesto, parece apropriado. O telefone dela tocou. Era a cuidadora de sua avó. Preciso ir, disse após desligar. Vovó está tendo uma noite difícil. Posso te levar? Não é necessário, já chamei um táxi. Antes que ele pudesse insistir, o táxi chegou. Cecília hesitou momentaneamente antes de se despedir. Boa noite, Gustavo. Obrigada pelo jantar. E pelo projeto. Boa noite, Cecília. Enquanto o táxi se afastava, Gustavo permaneceu na orla da lagoa. Uma brisa suave soprava, trazendo o cheiro característico das águas. Algo havia mudado naquela noite. Não era reconciliação completa, não era perdão absoluto, mas era um passo genuíno em uma direção nova. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. E então, como foi o jantar estritamente profissional? Gustavo sorriu, digitando a resposta. Foi um começo. Um começo honesto. Ao caminhar de volta para seu carro, Gustavo sentiu uma leveza que não experimentava há meses. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios e possíveis decepções. Mas pela primeira vez, desde que toda a farsa desmoronara, sentia que estava andando em terreno sólido. Não como CEO, não como impostor, mas simplesmente como ele mesmo. Quem quer que fosse essa pessoa que ainda estava descobrindo. 3 meses se passaram desde o jantar à beira da Lagoa da Pampulha. O inverno mineiro cedia lugar a uma primavera tímida, com ipês amarelos pontilhando a paisagem de Belo Horizonte. Na sede da Ponte Digital, o movimento era intenso. O projeto havia crescido exponencialmente, contratando mais profissionais e expandindo suas iniciativas. Gustavo observava tudo com uma satisfação tranquila de sua sala no 2º andar do casarão histórico. Através da janela, podia ver o jardim interno onde técnicos instalavam um novo sistema de sinalização tátil para visitantes com deficiência visual. Estava absorto nessa visão quando Rafael entrou sem bater, como era seu costume. Novidades, anunciou, jogando uma revista sobre a mesa. Fomos eleitos um dos 10 projetos sociais mais inovadores do país.
Gustavo pegou a publicação, examinando a matéria com interesse. Da farsa à transformação social, como um erro ético se transformou em revolução inclusiva. Leu em voz alta. Título dramático. Mas preciso, respondeu Rafael sentando-se. Conseguimos algo extraordinário em apenas 8 meses, Guga. Mais de 100 pessoas com deficiência empregadas, dezenas de aplicativos de acessibilidade lançados, parcerias com escolas e universidades. Não foi só mérito meu. Não, não foi. Mas você foi o catalisador. Rafael hesitou antes de continuar. Falando em catalisadores, como vão as coisas com a professora? Um sorriso discreto surgiu no rosto de Gustavo. Estamos bem, avançando devagar. Devagar, vocês se veem praticamente todos os dias. Era verdade. Nos últimos meses, o que começara como encontros estritamente profissionais para discutir a parceria entre a Ponte Digital e o projeto de literatura inclusiva havia evoluído para almoços frequentes, longas conversas e, eventualmente, momentos compartilhados que transcendiam o âmbito profissional. Estamos construindo algo diferente, Rafa. Algo baseado em confiança genuína. Isso leva tempo. Tempo e paciência. 2 coisas que você nunca teve antes. As pessoas mudam. Evidentemente. Rafael levantou-se. Ah, ela ligou enquanto você estava na reunião. Pediu para você encontrá-la na escola estadual às 4. Algo sobre uma demonstração do novo aplicativo de audiolivros. O coração de Gustavo acelerou ligeiramente. Obrigado por avisar. Quando Rafael saiu, Gustavo verificou o relógio. Ainda tinha 2 horas antes do encontro. Tempo suficiente para finalizar alguns relatórios e passar na Techfin Minas para uma breve reunião estratégica. Sua vida dupla como CEO da empresa financeira e diretor da Ponte Digital exigia um equilíbrio constante, mas ele havia descoberto uma harmonia inesperada entre os 2 mundos. Às 4 em ponto, seu carro estacionava em frente à Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, no bairro Carlos Prates. A coincidência do nome com seu sobrenome sempre o fazia sorrir. Era como se o destino tivesse deixado pequenas pistas ao longo do caminho. A escola, como tantas outras da rede pública, mostrava sinais visíveis de décadas de subfinanciamento. Mesmo assim, havia um clima de cuidado e dedicação nas paredes recém-pintadas e nos cartazes coloridos feitos pelos alunos. Cecília o esperava na biblioteca, um espaço modesto que havia sido transformado nos últimos meses graças à parceria com a Ponte Digital. Novos computadores, tablets adaptados, scanners especiais para livros, tecnologia que tornava a literatura acessível a estudantes com diferentes necessidades. Bem-vindo à nossa humilde revolução literária, cumprimentou ela com um sorriso caloroso. Gustavo notou como o sorriso dela havia se tornado mais frequente e natural em sua presença. A tensão inicial, a desconfiança compreensível, gradualmente cediam lugar a algo novo. Não exatamente perdão, mas aceitação. Humilde nada. O que vocês estão fazendo aqui é extraordinário. Um grupo de adolescentes aguardava em semicírculo, alguns em cadeiras de rodas, outros com aparelhos auditivos visíveis, todos com expressões expectantes. Turma, este é o Sr. Gustavo Drummond, da Ponte Digital, apresentou Cecília. Ele veio conhecer nosso projeto de audiolivros adaptados. O projeto de vocês? Corrigiu Gustavo. Eu só forneci as ferramentas. Um rapaz de aproximadamente 16 anos, com paralisia cerebral leve, ergueu a mão. A gente sabe quem você é de verdade, disse com a fala característica. Você é o cara que fingiu ser cadeirante e depois criou a Ponte Digital. Um silêncio constrangedor desceu sobre o grupo. Cecília parecia pronta para intervir, mas Gustavo assentiu. Sim, sou eu. Cometi um erro grave, antiético. Não há justificativa para o que fiz. Por que fez isso? Perguntou uma menina cega, seus olhos fixos em um ponto indeterminado. Gustavo respirou fundo, sentindo o peso de todos os olhares. Por insegurança, por arrogância, porque achava que podia entender uma realidade que não era minha através de um experimento cruel. E aprendeu alguma coisa? Insistiu o primeiro rapaz. Aprendi que a verdadeira deficiência está na sociedade que cria barreiras, não nas pessoas. Aprendi sobre privilégio, sobre empatia genuína,
versus curiosidade superficial. Gustavo fez uma pausa. Principalmente, aprendi que nossas piores decisões não precisam nos definir para sempre, se estivermos dispostos a assumir responsabilidade e transformar nossos erros em ação positiva. Os adolescentes trocaram olhares, processando suas palavras. Finalmente, o rapaz com paralisia cerebral sorriu. Legal. A professora Cecília disse que você era gente boa, apesar de tudo. Gustavo olhou surpreso para Cecília, que corou ligeiramente. Bem, vamos ao que interessa. Ela mudou de assunto rapidamente. Queremos mostrar como estamos usando o aplicativo de audiodescrição para tornar clássicos da literatura brasileira acessíveis. Durante a hora seguinte, os alunos demonstraram como haviam adaptado Dom Casmurro, O Cortiço e outros clássicos, acrescentando descrições detalhadas de cenas, expressões e ambientes para tornarem as obras compreensíveis para pessoas cegas. Outros alunos mostraram as versões em Libras que estavam desenvolvendo, com vídeos explicativos dos conceitos mais complexos. Isso é apenas o começo, explicou Cecília com entusiasmo. Estamos criando um banco de dados literário inclusivo que poderá ser acessado por escolas de todo o país. Quando a demonstração terminou e os alunos se dispersaram, Cecília e Gustavo permaneceram na biblioteca vazia. Eles são incríveis, comentou Gustavo. Você é ainda mais impressionante por inspirá-los assim. Eles só precisavam de uma chance e das ferramentas certas. Ela arrumava alguns livros distraidamente. Como todos nós, suponho. Cecília, Gustavo aproximou-se. Há algo que preciso te contar. A seriedade em seu tom a fez parar o que estava fazendo. O que houve? Recebi uma proposta para expandir a ponte digital nacionalmente. O Ministério da Educação quer implementar nosso modelo de acessibilidade digital em escolas de todo o Brasil. Os olhos dela se iluminaram. Gustavo, isso é maravilhoso. Seu projeto vai transformar milhares de vidas. Nosso projeto, corrigiu ele. E é por isso que vim pessoalmente. Eles querem você como coordenadora pedagógica nacional. Eu? Cecília pareceu genuinamente surpresa. Mas sou apenas uma professora de literatura de uma escola estadual em BH. Uma professora que desenvolveu uma metodologia revolucionária de inclusão literária. O Ministério ficou impressionado com os resultados preliminares do nosso programa piloto aqui. Ela sentou-se processando a informação. Isso significaria deixar a sala de aula temporariamente. Mas você estaria ajudando a formar professores em todo o país, multiplicando seu impacto. Cecília ficou em silêncio por um momento, absorvendo as implicações. E minha avó? Não posso deixá-la. O programa inclui a possibilidade de trabalhar remotamente parte do tempo. E quando precisar viajar, podemos garantir que ela tenha o melhor cuidado possível. Nós? Ela ergueu uma sobrancelha. Você e o Ministério, você quer dizer. Gustavo sorriu, reconhecendo a provocação. Eu e você. Somos uma equipe agora, não somos? Algo no olhar dela mudou. Uma suavidade que se tornava mais frequente ultimamente. Sim, somos uma equipe. Contra todas as probabilidades. Saíram juntos da escola, caminhando lado a lado pelas ruas do bairro. O sol, de fim de tarde, banhava Belo Horizonte com uma luz dourada característica, refletindo-se nas janelas dos edifícios. Vamos comemorar a proposta do Ministério, sugeriu Gustavo. Conheço um lugar perfeito para jantar. Deixe-me adivinhar. Algum restaurante luxuoso na Savassi? Na verdade, ele sorriu. Estava pensando no Café Quixote, onde tudo começou. Cecília parou de caminhar, olhando-o com surpresa. Você lembra? Lembro de cada momento. Gustavo virou-se para encará-la. Mesmo que tenha começado com uma mentira, o que senti naquele dia foi completamente verdadeiro. Um silêncio significativo pairou entre eles. Sabe o que é mais irônico? Refletiu Cecília. Você passou tanto tempo fingindo ser outra pessoa para descobrir se alguém poderia amá-lo pelo que realmente era. E no final, tive que conhecer o verdadeiro Gustavo Drummond para finalmente enxergar o homem por trás de todas as máscaras. E o que você vê agora? Ela sorriu, dando um passo em sua direção. Alguém que errou gravemente, mas teve coragem de se transformar. Alguém que descobriu que sua maior força
não estava no poder ou no dinheiro, mas na capacidade de reconhecer suas próprias falhas e crescer através delas. Isso soa melhor do que mereço. Talvez. Mas também é verdade. Impulsivamente, Gustavo tomou as mãos dela entre as suas. Cecília, sei que prometemos ir devagar, construir algo baseado em confiança genuína, mas preciso perguntar, existe uma chance real para nós? Depois de tudo? Ela não respondeu imediatamente, seus olhos buscando algo nos dele. Existe uma história que conto para meus alunos, disse finalmente, sobre como as cicatrizes não são apenas marcas de ferimentos antigos, mas mapas dos caminhos que nos trouxeram até onde estamos. Nossa história tem cicatrizes, Gustavo, profundas, mas talvez sejam exatamente essas marcas que nos tornaram quem somos hoje. E quem somos hoje? Em resposta, ela se aproximou e o beijou suavemente. Um beijo diferente do primeiro que haviam compartilhado meses antes. Não nascido da ilusão, mas da verdade duramente conquistada. Somos duas pessoas imperfeitas, respondeu ao se afastar, que descobriram que às vezes é preciso se quebrar completamente para se reconstruir mais forte, mais autêntico. Meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Gustavo e Cecília caminhavam de mãos dadas pelo parque municipal. Não havia mais cadeira de rodas, nem mentiras entre eles. Apenas a cumplicidade de quem havia atravessado tempestades juntos e encontrado a calma depois. O Programa Nacional de Acessibilidade Literária, nascido da parceria entre o projeto de Cecília e a Ponte Digital, já estava implementado em escolas de 5 estados. Dona Teresa, embora ainda lutando contra o Alzheimer, estava estável e bem cuidada em uma clínica especializada, onde Cecília a visitava diariamente. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, comentou Cecília enquanto sentavam-se em um banco sob uma árvore frondosa. Coincidentemente, o mesmo banco onde Gustavo havia revelado a verdade sob pressão, meses antes. Nenhum de nós imaginou, respondeu ele acariciando sua mão, especialmente considerando como tudo começou. Ainda acho difícil acreditar às vezes que algo tão errado possa ter levado a tanto bem. Não foi o erro que levou ao bem, refletiu Gustavo. Foi a decisão de reparar, de transformar, de escolher um caminho diferente quando tudo desmoronou. Cecília apoiou a cabeça em seu ombro, observando as famílias que passavam pelo parque. Crianças corriam, casais de idosos caminhavam devagar, adolescentes andavam de skate, a vida em suas infinitas variações. Sabe o que aprendi com tudo isso? Perguntou ela. Que não são nossas limitações que nos definem, sejam elas reais ou imaginadas. É o que escolhemos fazer com elas. Gustavo sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Uma lição que pretendo nunca esquecer. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Gustavo refletiu sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. 8 meses de transformação que haviam mudado não apenas sua vida, mas a de centenas de outras pessoas. A farsa que começara como um teste cruel, revelara-se, ironicamente, o teste mais importante que ele mesmo precisava enfrentar. O teste de seu próprio caráter, de sua capacidade de transcender o erro e escolher um caminho melhor. E ao lado dele, a mulher que havia sido inicialmente vítima de sua mentira, tornara-se parceira em sua redenção, provando que às vezes o amor verdadeiro não é aquele que nasce da perfeição, mas o que sobrevive às imperfeições e cresce através delas. No final, murmurou Gustavo quase para si mesmo, a única deficiência real é a incapacidade de mudar. Cecília apertou sua mão em silêncio, o gesto comunicando mais que palavras poderiam expressar. Juntos, observaram o dia transformar-se em noite sobre a cidade das montanhas, testemunhas de que mesmo as histórias que começam com mentiras podem, às vezes, terminar com as verdades mais profundas. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Gustavo e Cecília tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias emocionantes que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa sobre redenção, transformação e amor genuíno mexeu com suas emoções,
Não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Compartilhem nos comentários suas impressões sobre a jornada de Gustavo. Vocês acreditam que algumas mentiras podem, paradoxalmente, levar a verdades mais profundas? Aguardamos ansiosos por suas reflexões.